Boa noite a todos. Neste momento, vamos levar o nosso pensamento ao Pai, fechando levemente os nossos olhos, pedindo a proteção espiritual. Cada um sabe o que veio buscar nessa casa espírita. Para que possamos receber, é necessário que eliminemos da nossa mente pensamentos que muitas vezes perturbam a nossa paz e a nossa tranquilidade. Vamos, pelo menos neste momento que estamos aqui na casa espírita, manter um pensamento firme, para que os espíritos nos coloquem em harmonia e que possamos retornar aos nossos lares melhores de quando aqui chegamos. Com certeza, a nossa palestra hoje será bastante esclarecedora e que nós possamos usufruir da melhor maneira possível. Que assim seja. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa casa de amor, essa casa que nos acolhe. Hoje é um dia friozinho, né? O início do inverno. Então também nós precisamos agradecer por isso, porque apesar de nem todos nós gostarmos desta estação, mas ela se faz importante para todos nós, se faz importante para a natureza e para que nós possamos ter uma convivência harmoniosa. E vem de encontro ao nosso tema, que o nosso tema fala sobre a diversidade. Então, quando eu falo da questão do inverno, eu quero dizer também que nós precisamos de todas as estações, mesmo que muitas vezes alguma delas não nos agrade muito, mas nós precisamos dessa diversidade. Então, vamos iniciar o nosso tema com a diversidade religiosa. Ele é um tema que nos foi sugerido, extraído do livro A Linguagem do Coração, de Vinícius Lousada, um livro que está disponível na nossa livraria e que fala da educação dos sentimentos e da cultura da paz. Gostaria então de iniciar o nosso tema da noite de hoje falando um pouquinho sobre as religiões. Nós precisamos entender qual é o papel da religião na nossa vida, qual é o papel da religião na vida do ser humano. As religiões, elas apresentam um código moral, um código de conduta que é seguido por todos os seus adeptos, independente da religião que nós estamos falando. Para que servem então as religiões? Elas servem como um modelo a ser seguido, como eu comentei, e servem para conduzir o ser humano ao encontro com a espiritualidade, com a prática diária do bem, com a busca de valores éticos e valores morais, e também para a busca de um sentido para a vida. Então pensamos um pouco, né? Por que nós temos as religiões? Nós seguimos uma religião porque nós buscamos um sentido para a nossa vida. Desde os primórdios da civilização lá atrás, nós já existia naquela época a crença em algo superior. Ou seja, sempre existiu a crença em algo superior, a crença em algo divino. Aquela fé de que existe algo que rege o universo, algo que nos conduz. Então isso é nato do ser humano. Isso já está na consciência desde o início, desde que nós fomos criados por Deus. E por que nós temos essa crença em algo divino? Porque nós temos a fé. Nós temos a fé, que é o que nos guia nos momentos de dificuldade. É a fé que nos guia quando nós temos os nossos desafios na vida. E esses desafios, eles sempre existiram. Então, às vezes nós tentamos imaginar, talvez nós estivéssemos lá até, nos primórdios da civilização, na época primitiva. Nós precisávamos de fé por quê? Porque os desafios e as dificuldades sempre existiram. Então, coisas que acontecem hoje, na época não existiam, porque isso é de milhares de anos atrás. Mas as perdas, as separações, as mortes, os eventos da natureza, as inundações, as queimadas,
porque principalmente, né, porque era uma época em que muito mais mata nós tínhamos, então são coisas que sempre aconteceram. E por isso o ser humano sempre teve a fé e sempre teve a crença em algo superior. Lá no início da humanidade, as manifestações de religiosidade, elas eram demonstradas e relacionadas ao sacrifício aos deuses. Penso que todos nós, em um determinado momento, já ouvimos o Deus Sol, Deus Lua, ou aquele Deus que é uma coisa material, que não é nem um ser vivo, que é uma coisa material. Então era uma época em que nós tínhamos o chamado politeísmo, que era uma religião que acreditava em vários deuses, mas também tínhamos a religião que acreditava em apenas um Deus. Independente disso, é importante que saibamos que sempre trouxemos na nossa consciência essa crença de que algo divino e superior existe. As religiões apresentam estágios de evolução, assim como nós. Então, desde as mais primitivas até as atuais, as religiões apresentam estágios de evolução. E o desenvolvimento da ideia de existir um Deus acompanha o estágio de evolução. Quando nós falamos em estágio de evolução, nós hoje somos seres já bem desenvolvidos, apesar de muito imperfeitos ainda. Mas basta olharmos um pouco para trás, não muito. Olha a quantidade, a tecnologia. Como foi o desenvolvimento da tecnologia em tão pouco tempo? A Revolução Industrial, nossa, a Revolução Industrial nós pensamos e pensamos assim, mas foi há tanto tempo. Foi logo ali, ela recém aconteceu. E junto com ela veio toda essa evolução tecnológica, a evolução intelectual, nós somos muito mais desenvolvidos do que nós éramos. E junto com isso veio a evolução religiosa, a evolução da espiritualidade. Então, o desenvolvimento da humanidade, todos esses itens vão acompanhando esse desenvolvimento. E na atualidade, da forma como nós vivemos e com todas essas coisas que nos acontecem, cada vez mais nós temos a necessidade de ter a crença em algo maior. Cada vez mais nós acreditamos em algo maior. E nós temos uma diversidade, uma quantidade de religiões muito grande espalhadas pelo nosso planeta. O que nós podemos dizer que é a religião? A religião é o caminho que nós escolhemos para chegar a um objetivo. Qual é esse objetivo? O objetivo é Deus, o objetivo é a perfeição, o objetivo é buscar um sentido para a nossa vida. Independente do nosso objetivo, nós sempre vamos escolher um caminho que nós podemos chamar de religião ou de religiosidade. Como nós somos ainda seres imperfeitos, nós ainda não conseguimos buscar essa religiosidade, essa espiritualidade somente conosco mesmos. Nós ainda precisamos de imagens, nós precisamos de algo material que nos remeta a essa religiosidade. Então, muitas vezes acontece assim, eu faço uma prece para um determinado santo, mas se eu não acender uma vela, eu não serei atendida. Então, isso faz parte de nós, seres humanos, isso faz parte da nossa evolução. Isso está errado? Não, isso não está errado. Cada um escolhe o caminho a seguir, cada um vai ser adepto àquele código de conduta que a sua religião está proporcionando e não significa que isso esteja errado. Na verdade, a diversidade religiosa, ela é uma bênção. Ela é uma bênção para todos nós. E então eu escutei um encontro com o Divaldo, que o Divaldo ele faz as explanações, ele participa de entrevistas, enfim, né? E eu escutei uma das exposições dele e ele conta o seguinte, que no ano de 2000 ele participou de um encontro em Nova York, um encontro proporcionado pela ONU, que é a Organização Nacional
Organização das Nações Unidas, e os responsáveis, os líderes religiosos foram convidados de todo o mundo, de várias religiões, e ele foi convidado. E esteve presente nesse encontro uma liderança religiosa indiana. E ele disse que chamou muito a atenção dele quando ela disse o seguinte, que a diversidade religiosa pode ser comparada a um grande jardim. Então vamos nós agora imaginar um grande jardim, com uma espécie de flor apenas, e de apenas uma cor. Esse é o jardim que nós estamos imaginando. Com certeza, cada um de vocês imaginou uma cor diferente, uma espécie de flor diferente, mas cada um imaginou apenas uma. Ele é um jardim bonito? É muito difícil falarmos em flores e dizermos que uma flor não é bonita, né? Mas vai ter uma cor só. Isso acaba se tornando talvez um pouco monótono. Porque a partir do momento que você olhou aquela flor, olhou aquela cor, o resto todo é igual. Onde está a beleza do jardim? Está na diversidade das flores, nos seus variados tamanhos, nas suas variadas espécies e principalmente nas suas variadas cores. E o que vai trazer a beleza do jardim é a harmonia que todas essas flores juntas vão trazer. E assim também é com as religiões. Deus criou então um grande jardim que está crescendo a cada dia mais e onde a sua beleza está na harmonia de todas as religiões, que cada um possa escolher o seu caminho. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vivemos em um mundo de muito fanatismo e muita intolerância. Então, o que é o fanatismo religioso? É quando alguém, eu trouxe escrito para não perder a palavra, é quando alguém ou um grupo se empenha de forma exaltada a defender a sua posição ou crença doutrinária. Então significa de forma exaltada. Então significa que falta amor, que falta caridade, que falta carinho, que falta, enfim, o amor. E aí o que acontece? Nós somos intolerantes. O fanatismo traz a intolerância. E no mundo em que nós vivemos, nós não falamos só de intolerância religiosa. Nós falamos de uma intolerância de forma geral. Não é só na religião. É em todos os setores da nossa vida. Então nós podemos pegar como exemplo também o futebol. Talvez nem todos gostem de futebol. Mas vamos pensar, o que é o futebol? Uma competição. Uma competição que veio para ser saudável. Há não muito tempo atrás, quem eram as pessoas que iam ao estádio de futebol? Eram os homens. Hoje em dia, se levam famílias ao estádio de futebol, porque é uma competição que é para ser saudável. E o que nós estamos vendo? Violência. Violência física, violência moral. E aí pensamos, mas qual o sentido dessa violência? Se nós torcemos para um time, esse time não precisa do outro para que haja competição? Por que então nós somos tão intolerantes para com o outro? E pior, estamos nos tornando intolerantes para conosco mesmos. Porque pegando esse exemplo do futebol, quando existe uma briga, às vezes a briga é contra o jogador do seu próprio time, porque ele não ganhou aquela competição. Então vejam o quanto isso é grave, o quanto nós nos tornamos fanáticos e intolerantes. Porque nós achamos que só o que nós sabemos é que é certo. Nosso ego, ele está tão em alta, o nosso egoísmo, ele está tão em alta, que nós achamos que só o que nós pensamos está correto. Mesmo na atualidade, nós temos religiões que brigam, religiões que matam em nome de Deus. Então imaginem só, falei antes da evolução do pensamento religioso, da evolução das religiões.
Então nós ainda hoje vivemos num mundo onde temos religiões mais evoluídas e religiões menos evoluídas. Porque nós temos civilizações mais evoluídas e civilizações menos evoluídas. Então a evolução ela sempre acompanha. No livro dos Espíritos, então, onde Kardec faz o questionamento aos espíritos superiores, nós temos a questão 839, que diz o seguinte: é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? E a resposta dos espíritos é a seguinte: é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Então nós temos a nossa doutrina que traz. Ele pergunta se nós podemos escandalizar o outro porque ele pensa diferente de nós. E os espíritos superiores dizem que não. Que nós estamos faltando com a caridade e nós estamos cortando a liberdade do outro pensar. Sendo que todos nós temos a mesma liberdade de pensar e de agir. O nosso egoísmo é tão grande que ele nos leva a uma fé cega. Então, por isso que nós vemos tantos problemas, tanta intolerância, tanto fanatismo. Por quê? Porque ela é uma fé cega. O que é colocado é seguido. As pessoas não estão questionando, mas por que isso acontece? Então, o ideal é que nós possamos nos tornar seres racionais e questionar. Mesmo a doutrina espírita, o que a doutrina espírita está trazendo para mim? Preciso questionar e não seguir fielmente sem saber o que eu estou seguindo. Será que existem fanáticos na doutrina espírita? Com certeza existe. Porque ela é uma doutrina que vem, uma doutrina nova, porque ela está aí faz quanto tempo? Desde 1857, então ela é uma doutrina muito nova, mas mesmo assim tem pessoas que estudam, que entram na doutrina e que se tornam fanáticos. Querem impor aos seus semelhantes a sua ideia, porque agora compreenderam, agora veio uma doutrina que nos faz bem, então querem impor aos demais. Claro que o Espiritismo nos faz bem, é claro que o Espiritismo nos traz muitas respostas, ele é uma doutrina consoladora, mas nós precisamos respeitar a opinião de todos. E quando nós falamos em religião, que nós estamos adorando a divindades, nós precisamos escolher um caminho racionalmente e depois a nossa consciência nos dirá se nós escolhemos o caminho certo ou não. Porque todos nós já trazemos na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Então, depois que nós escolhemos, nós com o tempo vamos ter essa consciência. E aí eu lembrei de um exemplo bem simples que aconteceu comigo, que eu associei com essa consciência. Eu encontrei uma conhecida que me disse assim, olha, faz tempo, não foi de agora, mas ela me disse assim, ai, tu cortou o cabelo, né? Que legal, eu também gostaria, mas eu não posso. Eu não posso por quê? Porque a religião do meu marido não permite. Do meu marido, tá? Então, quer dizer, a consciência já está vindo à tona. A religião do meu marido, mas que eu também estou inserida nessa religião. Então, por respeito aos pais dele, eu não vou cortar o cabelo. Mas quando ela olhou e disse assim, pá, eu também gostaria. É a consciência dela vindo à tona e dizendo assim, se você cortar o cabelo, não tem problema nenhum. Isso não influencia no teu agir, não influencia no teu pensar, não influencia na forma como você vai lidar com o outro, ajudar o outro, não influencia em nada. Então é a consciência dela que está vindo à tona, e isso acontece com todos nós, em todos os momentos da nossa vida também. Então existe alguma religião ideal? Será que nós temos uma religião ideal, escolhemos aquela e ponto final? Não. Na verdade, cada um escolhe o caminho que acha melhor. E aí eu trago também uma outra questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso. É a questão 842. Ela diz assim,
Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Então Kardec pergunta: qual é a religião que tem o direito de ser a melhor? Que tem a pretensão de ser a melhor? E os espíritos respondem: será aquela que mais os homens de bem e menos hipócritas fizeram, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda a doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então não estão citando doutrina nenhuma. Na verdade é a doutrina do amor. A doutrina que une os homens. A doutrina que faz com que sejamos amáveis, amigos, caridosos, amorosos, que possamos ter aquele amor incondicional para com o nosso próximo. O que é o amor incondicional? É o amor que Cristo nos trouxe. Quando Ele esteve encarnado aqui conosco, há mais de 2000 anos atrás, Ele nos trouxe uma doutrina. E que nome tinha essa doutrina? Não tinha nome de religião nenhuma que nós temos hoje. Todas são importantes. Ele trouxe a doutrina do amor. E o amor incondicional, quando nós falamos, nós logo lembramos da mãe. A mãe tem o amor incondicional. E tem mesmo. Mas nós também precisamos ter. Porque se todos nós somos filhos do mesmo pai, todos nós estamos em estágios parecidos de evolução. Porque se estamos nesse mundo encarnados hoje, somos todos imperfeitos e em estágios parecidos de evolução. Então nós precisamos nos respeitar, precisamos nos amar como irmãos iguais, todos filhos do mesmo pai. Isso é amor incondicional. O amor incondicional não é aquele que vai tratar bem apenas aquela pessoa porque você conhece, porque é o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe. É aquele amor que vai tratar bem a todos. Veja um exemplo prático que está acontecendo conosco agora. Com toda essa chuva que aconteceu, nós tivemos algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul que tiveram muitos problemas. Pessoas que perderam tudo. Quem vai ajudar essas pessoas? Eles estão recebendo muitas doações. Inclusive eu vi uma reportagem que tem uma cidade que pede que não enviem mais roupas, porque já tem demais. Eles precisam de produtos de limpeza, de higiene e outras coisas. Roupa eles não precisam. De tantas que foram as doações. Isso é amor incondicional. É fazer uma doação para aquela pessoa que você nem sabe quem é. Mas você sabe que ela precisa. E que naquele momento ela está passando por uma dificuldade. Então que nós possamos fazer como Jesus, que é ter o amor incondicional para com todos. Às vezes nós pensamos um pouco, né? Será que é tão fácil assim? Às vezes não é tão fácil assim. É mais fácil para nós distribuirmos o nosso amor, o nosso carinho para os nossos próximos. E precisamos continuar. Precisamos continuar. Se nós viemos nessa caminhada juntos, nós precisamos viver bem juntos. Mas precisamos também pensar no nosso próximo. E para nós finalizarmos esse nosso encontro, eu trouxe um texto que, agora eu vou dizer o nome, mas eu não sei dizer muito bem, tá? É Pierre Chardin. Quem foi Pierre de Chardin? Um padre jesuíta. Então, vocês vejam que já não é um texto espírita. Ele foi um padre jesuíta, filósofo revolucionário, que viveu encarnado de 1881 a 1995 e que trouxe como filosofia 1900... Não é essa data, né? Tudo bem. Somamos 70 e poucos anos ali de 1881. Eu anotei agora.
mas ele teve como filosofia lá naquela época, então vamos colocar em 1910, mais ou menos nessa época, ele já trouxe como filosofia a ciência do mundo natural unida às forças sagradas do divino. Então vejam, ele já pensava dessa forma. E ele nos trouxe um texto onde ele compara a religião com a espiritualidade. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler algumas partes dele para que a gente possa compreender. E eu fiz questão de trazer esse texto porque é de uma pessoa que não é do movimento espírita, mas que traz uma ideia muito interessante. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião lhe busca para que você acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, eu acredito que esse texto nos traga um resumo, do que nós pensamos ser a religião e a espiritualidade. Então, independente do caminho que nós escolhermos, o importante é nós termos o foco de chegar a Deus, de nos conhecer, de conhecer o nosso íntimo, de conhecer o nosso irmão, de fazer a caridade e fazer conforme Jesus nos ensinou. Então, seria essa mensagem que eu gostaria de deixar. Eu gostaria, então, de, nesse momento, convidá-los para fazermos a prece final. Convido também os médiuns para que possamos então, vamos nos acomodar em nossas cadeiras, que possamos fechar levemente os nossos olhos. Possamos olhar para dentro de cada um de nós, o que somos, qual o nosso objetivo, o que estamos fazendo aqui, nessa jornada, nessa caminhada que nos foi proposta e a qual precisamos muito agradecer. Aproveitamos também esse momento para receber esses fluidos tão salutares que estão sendo colocados sobre nós. Que cada um receba tudo aquilo que aqui veio buscar e que também possa mentalizar os seus lares, as suas famílias e que esses fluidos possam também ser transferidos para lá, para que todos possam receber. Que Deus esteja sempre conosco, que os nossos mentores, nossos anjos da guarda possam estar sempre nos guiando, nos iluminando, sempre nos mostrando o melhor caminho. E que nós possamos ter a fé, que possamos ter a força de vontade de enxergar esse caminho e seguir sempre no caminho do bem. Fica conosco, querido Pai, e que assim seja.